Então, como nós já falamos do conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, agora a gente vai falar de um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. E o que nós chamamos de conjunto dos números racionais? É o conjunto de pares ordenados da forma P sobre Q, onde P e Q eles são inteiros, mas o Q ele tem que ser diferente de zero. Assim como os outros conjuntos de números têm uma notação mais usual, o conjunto dos números racionais também, que é essa representação P sobre Q com uma barrinha horizontal. E ou pode ser o P barrinha Q normal, onde P, que é a primeira componente do par ordenado, ele é chamado de numerador, e a segunda componente é chamada de denominador. E aqui nesse quadrinho a gente tem alguns exemplos de números racionais, 1 sobre 25, 7, 49, só para indicar para o aluno alguns exemplos bem comuns de números racionais. E assim como falamos dos outros conjuntos que precisam satisfazer algumas relações, o conjunto dos números racionais também precisa. E as relações são as seguintes. Primeira delas, a relação de continência, que é o quê? Qualquer número inteiro sobre 1 é igual a esse próprio número inteiro. A segunda relação é a relação de igualdade, que quer dizer o quê? Dois números racionais eles são iguais quando o produto entre o numerador do primeiro pelo denominador do segundo vai ser igual ao produto entre o denominador do primeiro e o numerador do segundo. A terceira relação é a relação de adição, que diz como que é a soma entre dois números racionais, que vai ser dessa forma aqui. E por último, a multiplicação. A multiplicação de dois números racionais é igual ao produto entre os numeradores sobre o produto entre os denominadores. Uma coisa que é muito interessante inferir sobre a primeira regra, que é a regra da continência, é o que ela nos traz de informação sobre os números inteiros com relação aos números racionais. Interpretando a regra, o que ela quer dizer? Qualquer número inteiro sobre 1 é igual ao próprio número inteiro. Então, como a gente pôs nos exemplos aqui, 16 sobre 1 é igual a 16, 39 sobre 1 é igual a 39, 0 sobre 1 é igual a 0. Então, a gente pode escrever qualquer número inteiro como um racional. O que isso quer dizer? Que todo número inteiro também é um número racional. Então, a gente pode construir qualquer número inteiro como sendo também um número racional. Então, como a gente já viu previamente que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, a gente pode concluir que o conjunto dos inteiros está contido dos números racionais e a gente tem essa representação dos conjuntos pelo diagrama de Euler-Venn, que a gente viu previamente no início da aula. Sobre a regra da igualdade, é muito provável que ela tenha sofrido influência no seu desenvolvimento pela teoria das proporções de Eudoxo, que foi um matemático grego da antiguidade muito importante. E eu deixo como atividade para casa vocês pesquisarem um pouquinho sobre quem foi esse matemático e sobre a teoria das proporções, que versa sobre a razão entre números naturais. Sobre a regra da adição, nós queremos somar dois números racionais, que eles são da forma A sobre B e C sobre D, e a gente precisa de algum meio para conseguir fazer isso, porque é como se esses números eles tivessem tamanhos diferentes. Aí nós colocamos um exemplo aqui para ficar mais claro de ver o que acontece com essa regra. Vamos supor que o A sobre B seja igual a 1 sobre 2 e que o C sobre D seja igual a 1 quinto. Aí a regra nos diz que a soma de 1 meio mais 1 quinto é um número sobre
B vezes D, que no caso seria 2 sobre 5, que é igual a 10. Primeiro passo, vamos entender o porquê que o denominador é B vezes D. Quando a gente estuda sobre soma de frações e tal, o primeiro tipo de soma de frações que a gente vê é frações com o mesmo denominador. Por quê? É como se a gente estivesse somando partes de mesmo tamanho. Por exemplo, quando a gente soma 1/4 mais 1/4, a gente tem 2/4 porque a gente tem uma maneira legal de medir essas coisas. Só que como a gente vai fazer para somar 1/2, que é uma parte maior, com 1/5? Então, a gente precisa estabelecer algum parâmetro para conseguir comparar esses números e conseguir somar de uma maneira que seja conveniente para a gente. O B vezes D surge daí. Por quê? Como o nosso B é 2 e o nosso D é 5, a gente vai redividir esses números e vai escrevê-los de uma outra maneira, de modo que seja mais fácil para a gente fazer a soma. Primeira coisa de tudo, a gente precisa de um número que seja múltiplo de 2 e múltiplo de 5. Para quê? Para a gente conseguir reescrever o 1 sobre 2 em uma base que seja múltipla de 2 e de 5 para conseguir fazer a soma. Então, B vezes D é isso, porque ele é um número que é múltiplo tanto de B como de D. Qualquer número, quaisquer soma que a gente for fazer com qualquer número racional, a gente toma como denominador esse número, porque com certeza ele vai ser múltiplo dos dois denominadores que a gente já tem. Na prática, o que acontece? As duas partes do 1/2 vão se transformar em 10. É como se a gente pegasse cada uma das partes e dividisse em 5, que é o denominador do segundo número. Já as 5 partes do segundo número, a gente divide cada uma delas em 2 e se transformam em 2 números com base 10. Então, o 1/2 se transforma no 5/10 e o 1/5 se transforma no 2/10. Agora, como eu falei que cada uma das partes do primeiro número se tornou 5, por isso que surge o numerador daquela forma. A gente tem uma parte de 2 que se transformou em 5 partes de 10, correto? Curiosamente, é como se a gente pegasse cada uma parte do primeiro número e dividisse pela quantidade de partes que tem no segundo e vice-versa. Por isso, o AD mais o BC. Aí nós reescrevemos isso aqui, identificando nas figuras, o 1/2 se transformando nos 5/10 e o 1/5 se transformando nos 2/10, e agora a gente tem que somar números de uma maneira mais comum, de uma maneira mais intuitiva. A gente tem 5 partes de 10 que a gente precisa de somar com 2 partes de 10. Então, como resultado, a gente tem que a soma entre 1/2 e 1/5 é igual somar 5/10 mais 2/10, que é igual a 7/10. E esse mesmo processo a gente pode fazer com quaisquer dois números e até com a soma de mais parcelas. A gente faz a soma 2 a 2 e consegue somar quaisquer números racionais. Sobre a multiplicação de dois números racionais, que se dá da forma que está escrita aqui, a gente pode observar e compreender essa multiplicação em duas etapas, que seriam quais? Vamos olhar o exemplo que a gente colocou aqui. Considera o A sobre B igual a 1/2 e o C sobre D igual a 3/4, por exemplo. O 3/4 a gente pode reescrever ele como sendo 3 sobre 1 vezes 1 sobre 4. E aí a gente consegue pensar na multiplicação como sendo a multiplicação do número inicial por 3 e o resultado disso como uma divisão por 4, ou como uma multiplicação novamente por 1/4. E daí a gente tem que o produto entre dois números racionais é a mesma coisa que multiplicar os numeradores para obter o numerador do produto e multiplicar os denominadores para obter o denominador do produto também. É aquele famoso, você multiplica reto.
Por fim, o nosso último conceito que vai ser introduzido nessa aula é o conceito de frações irredutíveis. Por quê? Primeiro de tudo, o que seria uma fração irredutível? A gente tem várias frações e uma fração irredutível vai ser aquela que o MDC entre o numerador e o denominador é 1. Mas o que isso quer dizer na prática? Observe o exemplo. A gente tem a fração 12 sobre 16. Quando a gente olha para essa fração, intuitivamente a gente percebe que ela pode ser reescrita de uma maneira que o numerador e o denominador sejam menores. Porque os dois números são pares, a gente pensa assim, posso dividir por 2. E ao dividir por 2, a gente encontra o 6 sobre 8, que representa um mesmo número que o 12 sobre 16, só que ele só está escrito de uma maneira diferente. E a gente percebe que esses números continuam sendo pares dos dois, então podemos dividir novamente por 2 e obter o 3 sobre 4. Só que do 3 sobre 4 a gente já não consegue dividir mais, porque eles são primos entre si, como a gente chama. Então, essa é a fração irredutível de 12 sobre 16. Então, frações irredutíveis são uma classe de frações que não podem ser simplificadas. E é muito interessante porque o 12 sobre 16 e o 3 sobre 4 representam o mesmo número, só que são escritos de maneira diferentes. Aqui nós sugerimos alguns exercícios para os alunos, alguns exercícios bem simples, que são para eles fixarem mesmo os conceitos que a gente apresentou, que é o conceito de simétrico, que diz respeito ao conceito dos números inteiros que foram apresentados. A segunda atividade, para desenvolver um pouquinho sobre as regrinhas de multiplicação de números racionais. O último número sobre frações irredutíveis, que é um conceito muito importante quando a gente apresenta e aborda esse assunto, e a gente poderia sugerir mais vários outros exercícios, mas nós deixamos aqui alguns bem simples que, no caso, o final da aula seria dedicado à resolução de exercícios e caso a gente não tivesse tempo de fazer isso em sala, seria uma atividade para casa, porque é muito importante que os alunos desenvolvam e façam exercícios sobre o conteúdo para que eles consigam fixar mesmo os conceitos que a gente apresentou em sala. Então essa foi a nossa aula, espero que tenha sido uma aula muito produtiva, uma aula divertida de ser assistida, que os conceitos tenham ficado bem claros para os alunos, para quem esteja vendo, e até a próxima aula!